Inverno do ano 2060, costa da Bretanha. Uma grossa camada de gelo impede totalmente a navegação. Ao longo de toda a costa francesa, vários portos continuam fechados, esperando a ação dos navios quebra-gelo. E pela terceira vez no ano, a maioria dos aeroportos europeus cancelou todos os voos, deixando milhares de aviões aterrissados. Da Noruega à Espanha, à Irlanda aos Montes Urais, toda a Europa foi afetada por uma onda de frio sem precedente. Realidade ou ficção? Essas previsões assustadoras fazem parte de uma pesquisa recente realizada pelo governo dos Estados Unidos que prevê o colapso das correntes oceânicas e do clima europeu até o final do século XXI. A causa desse desastre? O aquecimento global. Essa esperada catástrofe pode ser somada à série de acidentes climáticos que vem se multiplicando nos últimos anos. Chuvas torrenciais, enchentes devastadoras, ondas de calor mortais, furacões e tufões cada vez mais frequentes e violentos. Exemplos suficientes para nos deixar cientes do risco que corremos quando interferimos no nosso clima. Desta vez, a ameaça vem das profundezas do Oceano Atlântico na complexidade da corrente marinha mais mítica de todas, a corrente do Golfo. Sábado, 31 de dezembro, em Emerald Coast. Um clima impróprio para um carteiro sair para trabalhar, até mesmo um aposentado. Mas Jean-François Beillard, aposentado há quase uma semana dos Correios, está determinado a se aventurar e em seu uniforme preferido. Jean-François é um membro dos Frigodames, banhistas amadores que vão ao mar tanto no verão quanto no inverno sem perder nenhuma oportunidade de dar uma nadada no Atlântico. Um mergulho de 20 minutos, não importa o que aconteça. Este ritual dominical seria mais difícil se não fosse pelo relativo bom clima que banha a costa da Bretanha durante o ano todo. Porém, nosso carteiro aposentado tem alguma noção sobre a corrente abençoada que o permite escapar das missas de domingo. Eu acho que é possível graças à corrente do Golfo, que passa bem perto de Jersey e que, de certa forma, aquece as correntes que passam por aqui. Invernos moderados, um mar sem gelo. A passagem das águas mornas da corrente do Golfo próxima ao litoral bretão explica em grande parte o famoso microclima anunciado nos guias turísticos da região. Mas uma coisa é certa, não há como imitar os Frigodames no outro lado do Atlântico. Mesma época do ano, mesma latitude. O Golfo de São Lourenço, na costa canadense, fica exatamente ao lado do Atlântico, oposto à Baía de Dinard. No início de janeiro, a temperatura caiu para menos 40 graus, e a grossura do gelo faz com que sair do porto de Quebec se torne um negócio arriscado. C'est quand même assez clair. Il faudrait que vous gardiez le côté sud. A uma hora, o navio quebra-gelo de Groseilliers está trabalhando para liberar o canal e a rota para o mar. Durante vários meses, as embarcações que cruzam o Golfo de São Lourenço terão que levar o gelo espesso em consideração. Enquanto a ausência da corrente do Golfo pode não ser a única razão desses invernos severos, suas águas mornas poderiam alterar esse cenário.
Entretanto, em sua viagem transatlântica, essas águas simplesmente ignoraram as costas canadenses. As terras altas, na costa nordeste da Escócia. Latitude 57,8 graus norte. A mesma latitude da Baía de Hudson, o reino dos ursos polares canadenses. É para este árido e desolado lugar, o menos hospitaleiro de toda a Bretanha, que a corrente do Golfo concedeu com carinho seu mais precioso presente de casamento. Esse arbusto é muito interessante. É um arbusto grande ou uma árvore pequena. É a figueira do inferno. Ela vem da Ilha da Madeira, lugares assim. Ela tem um cheiro delicioso e intoxicante. Tem cheiro de mel. Esse é o Eucalyptus coccifera. Você pode até se imaginar na Austrália. Como podem ver aqui, temos a Watsonia, que vem da África do Sul. É incrível pensar que podemos criar o Watsonia aqui. É lindo. Kevin Bow tem uma grande paixão, a horticultura. E ele tem muita sorte, já que está no comando de um dos mais extraordinários jardins da Grã-Bretanha, o Jardim Inverewe. Uma extravagância botânica no meio do nada, o Jardim Inverewe reúne uma das mais ricas coleções de plantas exóticas do mundo. Embora estejamos bem ao norte, temos a influência da corrente do Golfo, que nos traz água morna até aqui. Deixa o ambiente mais aquecido, digamos assim. E por causa da corrente do Golfo, conseguimos cultivar essas plantas austroasiáticas. Se a nossa temperatura cair para menos 3 ou 4 graus, elas iriam sofrer muito essa diferença. Mas o que é exatamente a corrente do Golfo? Essa benfeitora que banha as costas do norte da Europa com seu calor suave, protegendo-as dos invernos severos que suas contrapartes americana e canadense enfrentam. Há uma multidão no centro de convenções da Filadélfia esta manhã. No mês passado, foi inaugurada uma exposição em homenagem ao homem mais importante da história da cidade e talvez até do país, Benjamin Franklin. Aqui está a família. Aquele é o jovem Frank, que morreu com 4 anos. Do lado dele, o William. Em suas visitas guiadas, Paige Talbot faz muitos elogios a esse americano iluminado. Franklin não foi só o inventor do para-raios. Ele também foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na corte do rei da França e um dos pais da independência americana. Mas o incidente que a admiradora desse grande homem mais gosta de contar pertence a um campo completamente diferente. A história da corrente do Golfo é provavelmente algo que pouca gente conhece. As pessoas normalmente nem sabem o que é a corrente do Golfo. A não ser que você saiba muito de oceanografia, você não tem nem ideia de que Franklin tenha algo a ver com a descoberta da corrente do Golfo. Desde tempos imemoriais, a corrente do Golfo intriga os navegadores que cruzam seu caminho. Os baleeiros americanos do início do século XVIII foram os primeiros que perceberam a rota dessa poderosa corrente que atravessava seu território de caça. Então, em 1769, quando Benjamin Franklin era ministro dos Correios das Colônias Americanas, as autoridades britânicas deram a ele a tarefa de investigar por que os navios ingleses que cruzavam da Europa para os Estados Unidos sofriam atrasos de várias semanas. Franklin entrou em contato com um primo, um ex-baleeiro de Nantucket. Ele consultou diários de bordo e conduziu experiências no mar, o que o levou a descobrir a existência de uma poderosa corrente no meio do Oceano Atlântico.
Franklin percebeu que, dependendo da rota que o capitão tomasse, o navio às vezes poderia demorar muito mais para atravessar o Atlântico do que em outras rotas. Então, quando trabalhava com seu primo, Timothy Folger, ele identificou um veloz fluxo de água, ou uma corrente, se preferir, e a chamou de corrente do Golfo. E se você conseguir entrar nessa corrente de água, ela conduz você até o outro lado do oceano. Armado de suas descobertas, Franklin deu início à demarcação precisa desse rio submarino. E foi em Paris, em 1785, que a primeira representação da corrente do Golfo foi finalmente publicada. Uma valiosa réplica é cuidadosamente preservada em Paris, no Departamento de Mapas e Plantas da Biblioteca Nacional da França. A curadora do departamento, Helene Richard, não se cansa de admirar a precisão dos desenhos de Franklin. Uma das razões da fama desse mapa é o fato dele não ter sido desmentido pelos cientistas. Ele foi complementado e relativizado, mas a veracidade do mapa nunca foi negada. A verdade do mapa é o motivo de sua fama. Segundo Franklin, a corrente do Golfo parava em algum lugar no meio do Atlântico. Entretanto, 2 séculos depois, o progresso da oceanografia permitiu que os cientistas pudessem representar totalmente e com mais precisão a superfície da corrente oceânica. O que chamamos hoje de corrente de Golfo é uma poderosa corrente de superfície cujo fluxo é 150 vezes mais forte que os fluxos de todos os rios do planeta juntos. Guiada pelos ventos alísios, suas origens vêm do Golfo do México, de onde ganhou seu nome. Ela leva as águas tropicais do Estreito da Flórida para os grandes bancos continentais do Novo Mundo. A corrente do Golfo, então, se direciona para o leste, onde se divide em várias subcorrentes. Uma delas leva as mornas águas para as margens do Atlântico Norte. Essa corrente do Atlântico Norte, geralmente associada à corrente do Golfo, é a maior responsável pelos brandos invernos europeus. Mas a jornada da corrente do Golfo está apenas começando. Assim que as águas tropicais chegam ao Oceano Ártico, elas esfriam abruptamente e mergulham na zona abissal, formando um fluxo circular chamado de circulação termoalina. Depois, como uma grande esteira rolante que diminui de velocidade nas profundezas do oceano, ela sai em direção ao sul para voltar a se juntar com a corrente do Golfo na costa americana. Sem esse lindo mecanismo, o Jardim Inverioux seria um pântano estéril assolado pelos ventos. E os frigodemes bretões teriam que quebrar o gelo para dar seus mergulhos no inverno. Vamos zarpar. Não perca este encontro. Eles estarão aqui, mas só por algumas horas, aproveitando ao máximo a maré ascendente para atravessar o oceano e chegar ao rio. Esse é o exato momento em que os pescadores da região da Gironda saem à procura de pequenas enguias. Eles estão atrás dos filhotes de enguias que Sebastián pesca nas águas turvas do estuário há quase 17 anos. Esses pequenos peixinhos prateados valem uma pequena fortuna, chegando a alcançar 800 euros por quilo. E para algumas centenas de filhotes, esta manhã marca o fim de uma incrível migração. Eles começam a migrar em estado larval, quase imediatamente após o nascimento. E depois passam um ano viajando para chegar até a costa do Atlântico, enquanto se alimentam e se transformam nos filhotinhos de enguia que vemos aqui. Mas a aventura delas começa do outro lado do mundo, na costa da Flórida, no remoto mar de Sargasso.
Essas larvas de enguia, com apenas alguns milímetros de comprimento, atendem espontaneamente ao chamado da natureza emitido das costas europeias. Pouco depois de saírem dos ovos, elas embarcam em uma viagem transatlântica de mais de 6.000 quilômetros, apesar do fato de mal poderem se mover, muito menos nadar. A única solução desses recém-nascidos é pegar a autoestrada do oceano, simplesmente sendo levados pelo fluxo da corrente do Golfo até conseguirem voltar ao seu rio de origem. Esses passageiros clandestinos não são os únicos que se beneficiam da poderosa corrente de origem tropical. Durante seu curso para o norte, a corrente do Golfo se apaixona pela península norueguesa e flerta com um arquipélago chamado de Lofoten. Para a alegria dos bacalhaus e daqueles que o pescam. Carl Victor deu o próprio nome a seu barco. E a cada ano, na mesma época, ele navega com seu xará pelos 4 cantos dessas ilhas. O milagre aconteceu algumas semanas antes. Enormes cardumes de Scry, o bacalhau do Ártico, compareceram ao encontro marcado na costa da Noruega. O bacalhau migra para o Lofoten porque aqui ele encontra condições favoráveis para a sua reprodução. Graças à corrente do Golfo, a temperatura da água é ideal. E o bacalhau prefere o leito marinho mais próximo à nossa costa. As primeiras tentativas dos barcos pesqueiros prometem. Mas outro fato confirma como o bacalhau norueguês é bem maior que seu primo canadense, que mora nas águas frias da corrente do Labrador do outro lado do Atlântico. Pescar bacalhau no arquipélago de Lofoten é uma atividade que tem mais de 1000 anos e é a maior fonte de renda das ilhas. E Carl Victor nunca deixa de agradecer a corrente, pois sem ela, a presença humana seria impossível nesse arquipélago no extremo norte do Círculo Polar Ártico. Devemos muito à corrente do Golfo. Aprendemos isso na escola. A gente sabe que a corrente é essencial para a gente. É um processo eterno. Sem ele, não sobreviveríamos aqui. Mas esse processo eterno pode ser interrompido um dia. Essa terrível hipótese foi recentemente confirmada por uma descoberta feita pelos paleoclimatologistas, cientistas que tentam prever o dia de amanhã a partir do clima de anteontem. No porão do castelo de Gibes-sur-Yvette fica o cofre do Laboratório de Ciências Climáticas e Ambientais. Embora pareça mais uma adega, é aqui que os paleoclimatologistas guardam seus maiores tesouros. Ele abriga quilômetros de amostras de sedimentos extraídas do fundo do Oceano Atlântico. Inestimáveis pistas que, depois de um breve jogo de esconde-esconde, fizeram Elisabeth Michel e Jean-Claude Plessis estudarem de perto as variações climáticas nos últimos 100.000 anos. À primeira vista, o clima no planeta Terra no passado parecia seguir uma sucessão regular de ciclos quentes e frios que são visíveis a olho nu nas diferentes camadas sedimentares. Durante a segunda metade do século XX, os cientistas se dedicaram ao projeto de estudar em detalhes essa sucessão de períodos quentes e frios, especialmente as amostras de sedimentos marinhos. Assim, a gente pôde demonstrar que essa sucessão era quase periódica com intervalos distintos
distintos, praticamente uniformes, de 20 mil anos, 40 mil anos e 100 mil anos. Porém, no começo da década de 90, a descoberta de uma estranha rocha cinza presa ao núcleo sedimentar extraído da costa da França acabou derrubando essa teoria. Essa rocha é um pouco pesada demais para ter sido transportada pelo vento ou por correntes. Então deve ter sido transportada por icebergs. Temos então que imaginar uma grande valsa de icebergs no Atlântico Norte durante esse período. Essa história ocorreu 20 mil anos atrás durante uma longa era glacial. Aumentos de temperatura rápidos e violentos causaram a aceleração do derretimento das imensas calotas polares que cobriam a América do Norte. Isso lançou milhares de icebergs no Oceano Atlântico. Os cientistas poderiam ter continuado a ignorar essa fragmentação glacial se os icebergs não tivessem transportado o cascalho do solo rochoso do Canadá e soltado no fundo do mar ao longo da costa da Europa. Nós coletamos amostras do núcleo na costa francesa, no Golfo da Gasconha e perto de Gibraltar, onde se encontram as últimas pedras depositadas pelos icebergs que derreteram. Os icebergs derreteram, mas as pedras não. Essas enormes fragmentações glaciais foram uma importante descoberta. Elas mostram que acidentes em forma de ondas de calor súbitas ocorreram na imutável sucessão de períodos quentes e eras glaciais que caracterizaram o clima da Terra nos últimos milhões de anos. Essa mudança deve ter sido muito brusca. Por exemplo, nós descobrimos que um desses aquecimentos ocorreu em um período de 70 anos. Isso significa que havia Cro-Magnons começando suas vidas em condições muito difíceis só para acabarem espreguiçadeiras no agradável clima de Nice. Nos depósitos refrigerados do laboratório, os glaciologistas têm evidências que validam essa teoria. Amostras de gelo extraídas da calota glacial da Groenlândia permitem que Valéry Masson meça a temperatura do ar de praticamente cada um dos últimos 20 mil anos. Uma análise das bolhas de ar milagrosamente presas nesses cubos de gelo de outra era confirma que ondas de calor súbitas ocorridas durante as maiores eras glaciais foram responsáveis pela fragmentação dos icebergs. Mas o mais surpreendente é que esses aumentos de temperatura foram sistematicamente seguidos por episódios de resfriamento rápido e violento no norte da Europa. Tinha áreas cobertas por barreiras de gelo marinho, que eram muito mais extensas do que hoje. Elas se aproximavam da costa da Espanha. Na Europa Ocidental, isso correspondia aos maiores períodos frios. Durante as fases mais frias, o solo se congelava em latitudes ao sul, até a Dordogne. Então, os momentos de frio intenso chegaram a afetar o sudoeste da França. Mas de onde vem toda essa estranha instabilidade climática? Essas ondas alternadas de calor e frio que duraram só algumas décadas e deixaram tantos rastros no gelo da Groenlândia. Um oceanógrafo americano foi o primeiro a matar essa charada. O litoral americano pode ter sido esnobado pela corrente do Golfo. No entanto, Wallace Broecker dedicou 50 anos de sua vida a essa corrente. Professor da renomada Universidade de Colômbia, Broecker estava empenhado em entender melhor como o clima da Terra é determinado principalmente pelas correntes oceânicas, das quais se destaca a do Golfo. A corrente do Golfo é um grande aquecedor que pega o calor dos trópicos e o leva para as regiões frias do planeta. Então, se não fosse pela corrente do Golfo, seria consideravelmente mais frio na Grã-Bretanha, na França, na Escandinávia.
Agora temos uma temperatura de 5,5 graus em Newark, no Central Park. Hoje fará tempo bom e ensolarado, com uma temperatura máxima de 18 graus. Intrigado pelas mudanças climáticas súbitas do passado, Wallace Brooker imaginou que a explicação estava em uma disfunção desse aquecedor natural que dá à costa europeia 10 graus a mais durante as estações mais frias. Nós nos deparamos com esse mistério que os registros da Groenlândia mostram. São saltos que passam de muito frio a um frio intermediário, depois se estabilizam durante centenas de anos, depois voltam ao estado anterior e ninguém entendia por quê. Eu acho que durante o período glacial, algo estava interrompendo essa esteira rolante do oceano. E quando ela é desligada, o calor deixa de ser levado ao